Hoje eu trago para vocês o melhor livro que eu li de ficção científica este ano. Não, eu não estou falando desse livro Jurassic Park, do Michael Crichton, que por acaso é de ficção científica. Eu estou falando do Ender's Game, livro do Orson Scott Card, ou Jogo do Exterminador, como você preferir. Eu tenho aqui essas duas versões aqui, a versão mais antiga de 1985 e a versão mais recente aí de 2013 da editora Devir. Em 2164, a Terra já sofreu duas invasões alienígenas. A guerra contra os Insecta por pouco não destruiu a humanidade. Agora existe a iminência de uma terceira invasão. E o governo da Terra deposita todas as suas esperanças de defesa nas crianças do planeta. Especialmente um menino de 6 anos chamado Andrew Wiggins, ou Ender Wiggins, como ele vai ser chamado ao longo de todo o livro. Uma criança superdotada, um gênio das estratégias militares. Crianças para fazer guerra. Olha, eu vou te falar, eu não consigo entender isso, mas eu tô louco para fazer uma guerra. Doido pra fazer uma guerra. Se você não apertar esse botão de like agora, se inscreve no canal, meu filho. Se é novo aqui no canal, se inscreve no canal. Vai, por favor. Ativa o sininho de notificação para quando eu lançar vídeo novo, você seja notificado. O canal tá só começando e conta com a sua ajuda. Beijo no seu coração, tá bom? Ender Wiggins é notadamente um gênio, uma criança superdotada. Uma Alice. É Alice o nome da menina lá? É Alice, né? Nesse mundo imaginado por Orson Scott Card, Ender, ele é uma espécie de último, de terceiro. Isso porque nessa sociedade as famílias só poderiam ter 2 filhos, a controle de natalidade, entre outros poderes que o governo exerce sobre as famílias. E o Ender, ele é um terceiro filho. A família conseguiu esse direito, essa permissão para ter um terceiro filho, só que isso implica num monte de sanções sociais a essa família e o próprio Ender a sofrer um monte de preconceitos. Então ele já sofre já desde o seu nascimento por ser esse terceiro filho. Ele tem 2 irmãos, o mais velho é o Peter. O Peter é uma espécie de sociopata, um menino um pouco mais velho que o Ender, mas que já apresenta muitos sinais de ser violento, de ser desleal, e por isso ele não passa na seleção, no programa militar que o governo faz para selecionar crianças para tentar salvar a humanidade. A sua irmã, Valentine, ela por sua vez ela tem muita empatia, ela é muito boazinha, só que ela é boazinha demais e aí também ela não serve. O livro começa apresentando o momento em que o Ender, eles tiram, ele tem uma espécie de, o livro chama de não é televisor que fala, meu Deus, é um dispositivo que eles põem na nuca da criança para acompanhar tudo que a criança faz. Controle total por parte do governo. E chega um momento lá em que o governo vai lá e manda tirar. Então parece que ele não passou no teste. E logo depois que ele tira esse dispositivo, ele já sofre ali uma aprovação muito grande, que nada mais é do que um teste. E aquele teste mostra que ele tá pronto sim, então ele é selecionado para o programa e ele é enviado para o espaço para participar dessa escola de combate. Uma das coisas mais marcantes desse livro é que o Ender ele vai passar por um monte de provações. A começar, lógico, imagina uma criança de 6 anos sendo tirado do seio da sua família e sendo levado ao espaço para combater, para aprender combate, para virar uma máquina de guerra. Criança de 6 anos. Isso por si só já é uma premissa muito interessante e já torna o livro já intrigante desde o seu início. É claro que a gente vai perceber logo no começo do livro que essas crianças elas não são normais, né? São crianças assim que cresceram já sendo educadas, que o mundo sofreu 2 ataques alienígenas, que daqui a pouquinho pode ter um terceiro ataque e que essas crianças elas podem se tornar o futuro da humanidade, é eles que vão combater, então eles são treinados para a guerra. Nisso já tem uma crítica por parte do Orson Scott Card, que é a questão assim, de colocar crianças nesse contexto de guerra para dizer assim, olha, a guerra ela tira a inocência de todo mundo. Então, quando você põe uma criança
envolvida nesse contexto militar, nesse ambiente hostil, ela logo perde a sua inocência. Então, quando o Ender vai para lá com 6 anos, ele já muito maduro, com ideias muito precoces para uma criança. E ali tem muitas outras crianças e ele vai sofrendo um monte de privações. Pra você ter uma noção, as crianças elas não choram, elas sofrem, mas não choram, não externam os seus sentimentos. Elas são isoladas. O Ender, principalmente, ele é muito isolado, então ele vai sendo preparado mesmo para se tornar um soldado. E lá na escola de combate, ele é colocado nos treinamentos, ele vai participar eles participam de alguns exercícios e depois de alguns jogos militares, né, que lembram muito o Harry Potter, como que é o nome do outro lá, meu? Jogos Vorazes que tem isso? Não, o Divergente, né, que tem dos jogos lá. E aí ele é colocado tem uma sala, essa é a sala dos jogos, né, que é em gravidade zero, e ali ele vai desenvolver várias técnicas de combate militar, de estratégia, e o Ender ele vai se sobressaindo, ele vai se tornando cada vez mais completo como soldado, sendo colocado à prova a cada instante, sempre vai ficando mais difícil, mais complicado, vai havendo... aliás, esse é um ponto forte do livro. O livro ele tem muitos plot twists, muitos pontos de virada. Constantemente, quando você acha que o Ender agora vai ficar bom, aí sofre ali mais uma virada, mais uma mexida, e aí você sempre vai ficando incomodado por parte do personagem, que é muito empático, que você fica sempre torcendo por ele, e sempre ele tá você sempre fica torcendo por ele, e sempre ele tá numa enrascada, sempre ele tá numa situação muito pior. E apesar de haver sempre essas viradas, num determinado momento do livro, eu achei que ficou um pouco, assim, começou a me incomodar. Mas aí vem o clímax, e o clímax, ele é extremamente surpreendente, extremamente inesperado. Assim, tem a versão pro cinema, é muito mais raso do que o livro. É chato falar isso, né? Mas o livro é sempre melhor. O livro é melhor, não tem jeito. O livro, ele mergulha mais na cabeça dos personagens. E o filme, não veja o filme antes de ler o livro. Leia o livro. Você vai ver que é top na hora que chega no clímax do livro. Se você parar para pensar só nessa questão da escolha das crianças pelo autor, né? Colocar as crianças nesse cenário, você já começa a pensar em muitas coisas. E uma das coisas mais legais abordadas no livro é o contexto familiar desse personagem, o Ender Wiggins. Por quê? Porque a família dele é uma família de aberrações. A irmã e o irmão dele são dois gêniozinhos também. Eles desenvolvem alter egos para nada mais, nada menos do que dominar o mundo. Olha que beleza. Enquanto ele tá lá no espaço tentando salvar a humanidade. Só por aí você vê que família é essa. A mãe que abandona o filho, né? Era imposto pelo governo, enfim. Mas a mãe e o pai saem de cena muito rapidamente, como se... deixa meus filhos. Meus filhos, esses meninos aí que querem dominar o mundo, deixa eles. Aí você começa a imaginar a família. Há uma ligação muito forte, muito estreita entre os três, sobretudo entre o Andrew e a Valentine, entre o Andrew também e o Peter. O Peter tem um papel fundamental na formação do Ender. Então a família, ela exerce um poder muito grande sobre esse personagem. O livro tem um puta de um plot twist. Eu já falei pra você que tem vários pontos de virada, mas o final é de pá! O queixo, você explode a cabeça, você fala assim, caraca, mano, muito bom, muito bom. Eu adoro plot twist, eu li com plot twist, e plot twist é da hora demais, né? Fala assim, tem aquela hora assim que você tá ali, você tá lendo ali, você fala... Ele me enganou, o escritor me enganou, mas assim, muito bom, muito bem construído, gostei demais do livro. Esse livro que foi escrito a princípio como uma novela, uma história curtinha, depois em 1977, em 1985 ele foi transformado num romance e logo de cara fez um sucesso danado. Ele ganhou os prêmios,
Oscars da ficção científica, né? Nos Estados Unidos, o prêmio Nebula e o prêmio Hugo. Logo de cara, coisa rara ganhar os dois prêmios ao mesmo tempo, e ele ganhou, e na sequência do livro ganhou de novo em 1986. E é engraçado, por quê? Porque pesquisando aqui no YouTube, você não acha muita resenha desse livro. E eu não sei por quê, porque é um livro estupendo, maravilhoso. Eu não sei se é porque aqui no Brasil nenhuma editora muito grande o publicou, né? Não sei se tem a ver com a capa, porque esse livro aqui lançado em 85 tinha essa capa aqui uma cara meio infanto-juvenil, e apesar de ser uma história que dá tranquilamente aí pra galerinha mais nova ler, mas é um livro muito cabeça também, cara. E eu acho que merecia uma capa melhor. Eu falei aqui recentemente, veja o vídeo, do poder das capas, né, da importância das capas, e essa capa aqui, ela não traduz o que é esse livro, ela não te atrai a ler esse livro. Depois, mais recentemente, colocaram a capa do filme, né, mas também não achei que ficou grandes coisas, não. Ficou um pouquinho melhor, mas também nada demais. Mas é um livro que as pessoas têm que descobrir, cara. Você tem que descobrir o Orson Scott Card. É um autor muito controverso, existem muitas polêmicas envolvendo ele, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas o livro, a saga de Ender, o Jogo do Exterminador, chuchu beleza, você tem que ler, maravilha de livro, melhor livro de ficção científica que eu li esse ano, show de bola, principalmente porque ele não se atém só a questões de ficção científica, mas a história, a trama envolvida, as questões envolvendo os personagens, elas até superam a questão da ficção científica. Você vai ler e você não vai se arrepender. Vai por mim. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Esse livro, show de bola. Mais uma indicação, eu tenho certeza. Você vai ler e não vai se arrepender. Viu? Espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração, uma ótima semana. Fica com Deus.